Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lá na página... Ali nós temos lá na página 13, um trecho da 60ª, né? Dos sermões de Padre Antônio Vieira, certo? Aquilo dali a gente já viu na aula passada, os autores do Barroco, quem foram eles, né? Padre Antônio Vieira representou o Barroco português, enquanto Gregório de Matos representou o Barroco brasileiro, né? Tivemos vários outros autores, enfim, só que, como sempre na literatura, a gente vai estudar aqueles, né, que de fato foram importantes para esse período, certo? Então, que deram mais relevância, né? Se destacaram mais. Então, o padre Antônio Vieira foi um desses, dos padres jesuítas, né? Enquanto Gregório de Matos foi o grande poeta que trabalhou. Vamos lembrar sempre que a característica principal dessa escola literária é a contraposição, a oposição de ideias, né? Que é representada pelas figuras de linguagem da antítese e do paradoxo. Então, essas figuras de linguagem vão dar essa ideia de conflito permanente nos escritores, que é o que a sociedade estava vivenciando naquele momento, né? Um período que foi pós-reforma da igreja, né, da Contra-Reforma, uma escola literária que pegou o pós da ciência, né, que foi a questão do Renascimento e o classicismo, né, que a ciência estava em vigor, o homem começava a ser protagonista, né, deu início do protagonismo dele na sociedade, e então o Barroco ele foi esse período muito conflituoso, pesado. Então nós falamos que o Barroco é uma escola literária totalmente voltada para a religião, tá? Ela é altamente religiosa. Então sempre pensem desta forma: Barroco igual a religião, Barroco igual a literatura exagerada, tá? Então, eles sempre vão ser muito exagerados na descrição dos seus ambientes, nas descrições dos seus... né, do uso de ouro, das cores mais quentes, enfim, tá certo? Então, vamos lá. Todos lá na página 14 agora, tá? Leia uma passagem de um dos sermões de Padre Antônio Vieira, que é a 60ª, né, para responder as questões abaixo. Alguém pode ler ali o textinho para mim, por favor? Bom dia, ficaram lá na aula do Enaldo? Quem se habilita em ler o trechinho ali da 60ª para a gente fazer a correção das atividades? Vocês estão me escutando? Coloquem aqui o sim no chatzinho. Então vamos lá, gente?
Não? Então tá bom. Ok, Thiago. Então vamos lá. Aqui nós temos um trecho, né, do Padre Antônio Vieira. Espero que vocês tenham feito as atividades, tá? Que daí só vou falar as questões, não vou ler o texto, tá? Aqui é um trechinho das que fala sobre o sermão da sexagésima, que é um trecho que mostra bem essa questão da palavra de Deus, que ela, ao invés de ser semeada, né, ela é pregada, ela é jogada como fachada, que muitos deles não usam a palavra de Deus para vivenciá-la, e sim somente de fachadinha para a sociedade, tá? Então ele usa muito expressões que mostram isso, certo? No último parágrafo ele usa muito essa questão do paradoxo. Ele também utiliza das partes da antítese, tá? Dentro desse texto aqui. Professora, mas o padre Antônio Vieira ele não é da parte do paradoxo, porque é os jogos de ideia? Ele prevalece com isso porque ele faz uma reflexão. Então, falou em padre Antônio Vieira, e eu estou falando nesse sentido de refletir, tá? Porque ele vai para a parte do sermão, certo? Mas a gente também consegue perceber nitidamente essa questão da antítese dentro do paradoxo, dentro do texto, do sermão, tá? Porque ele usa dessas figuras que vai levando, né? Que vai se encaminhando para o paradoxo, que daí é o que a gente vê aqui, ó, no último parágrafo, né? Quando ele diz pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Quando ele fala pregam palavras de Deus, eles dizem de colocar expostas, né? Colocar ali como uma decoração, né? Mas não vivenciar, como se fosse uma fachada mesmo, né? Como acontece muito aí, né? Se nós formos colocar na atualidade, acontece muito na nossa sociedade atual ainda isso, né? De mostrar que vai à missa, de mostrar que vai à igreja, de mostrar isso, mostrar aquilo, mas não vivencia o que de fato a igreja, a palavra de Deus tem a dizer, certo? E ele trabalha bem nessa questão desse sermão aqui, tá? Observe o estilo. Observe o estilo utilizado pelo padre Antônio Vieira no desenvolvimento de seu sermão e indique das afirmações a seguir as opções incorretas. Então, as opções incorretas é a segunda e a última, tá? Quando ele diz ali, ó, o conceptismo no trecho lido do sermão só é perceptível nos momentos em que Vieira compara as palavras de um sermão às estrelas do céu. Não é aí, é quando ele faz essa questão do último parágrafo lá da pregação da palavra, tá? E depois, o uso das interrogações no trecho. O uso das interrogações no trecho é um recurso utilizado para desviar a atenção do leitor ouvinte. Não, pelo contrário, é para prender o leitor, tá? Esse recurso que ele utiliza não é para disfarçar, e sim para prender o leitor aquilo que ele tá falando ali, tá? Lá na 2. Lá na 2, o pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Nesse trecho, Padre Antônio Vieira opõe a pregação correta.
que é pregar como alguém que semeia. A pregação errada, que é pregar como alguém que ladrilha, quem ladrilha ou azulejo. Para você, qual o significado da metáfora ladrilha ou azulejo? Esse ladrilha são aquelas pedrinhas, né? Que fazem decorações, e o azulejo também, né? Depois lá embaixo nós vamos ver algumas figuras que vão aparecer esse tipo de azulejo. E ele mostra uma determinada decoração, na verdade, né? Então ele compara essa palavra de Deus como uma decoração, né? Quando ele faz isso. É mais ou menos nessa ideia que traz esse trecho, tá? Aí, como é pessoal, vocês elaborem a resposta de vocês. Na passagem do texto em que se lê, pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus, há uma aparente contradição. Que contradição é essa? Que contradição é essa? Na passagem do texto em que se lê, pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus, né? Essa contradição, dessa suposição, que dá essa suposição de não vivenciar a palavra de Deus, falar, proferir de boca para fora, mas não usá-la no seu dia a dia, né? Vamos lembrar novamente que o sermão do padre Antônio Vieira é como um sermão quando nós vamos à missa. Quem tem o costume de frequentar a missa, ou até mesmo os cultos, né? Que eu tenho a hora da pregação do evangelho e depois tem um pastor, né? Eu acredito, acho que é dessa forma que funciona, que vai lá e faz uma reflexão sobre a palavra, sobre o evangelho da palavra de Deus. E a mesma coisa acontece lá quando o padre lê o evangelho e depois ele faz a pregação do evangelho dentro, né? Faz o sermão dentro para a nossa atualidade, né? Para a nossa realidade. Então, ele faz esse joguinho, né? De palavras assim com a gente, quando a gente está lá para pensar, né? Vamos supor, para a gente refletir. E é isso que o padre Antônio Vieira faz aqui, nessa questão de pregar palavra de Deus, de falar, de proferir de boca para fora, ao invés de vivenciar e trazer para o seu dia a dia, né? Lá na questão B, que termo presente nessa frase apresenta sentidos opostos? Que termos que termo presente nessa frase apresenta sentidos opostos? Qual o recurso utilizado pelo escritor para criar essa duplicidade? Ali nesse trecho pregam palavras, né? É a palavra que eles se opõem, embora elas tenham a mesma escrita, mas dentro do contexto elas têm significados diferentes. Podem colocar assim na explicação, tá? Eu achava que era a conjunção mas, não, tipo, Não, mas é a que. palavra. Ah, tá. A mais só liga a ideia a uma. Uhum. Por causa dela tem essa diferença de sentidos entre eles. Lá na página 15, nós temos o período barroco brasileiro, tá? Podem colocar ali tudo como importante, porque foi o que eu coloquei nos slides da aula passada.
Aí depois ali embaixo, lá na página 16, lá embaixo, a página 16, nós temos uma igreja da Bahia, né, São Francisco, que representa bem a literatura barroca, né, o barroco da época, na pintura, nas artes, assim, quando a gente mostra bem essa contradição, pode ver que as laterais azuis, ó, como eles ressaltam o azul, o branco, que faz contraposição com o dourado, né, que ela é um exagero, ela é considerada um exagero né, nos fins, como acontece na literatura também, só que, claro, nas artes eles vão exagerar no ouro, nas cores, né, mostrar bem esse contraste. Na literatura, o exagero vai acontecer nas palavras, tá? Então, olhem lá. Aí os ladrinhos, os azulejos que eu falei para vocês, as laterais aqui da igreja, ó, da página 16 lá embaixo, olha aqui, ó, fala sobre decoração. Isso aqui são os decorativos, né? E lá, quando ele fala da palavra de Deus, que são ladrilhos ou azulejos, né? Que a palavra não pode ser dessa forma, é como uma decoração, como fachada, né? E não vivenciada. Aí depois, lá na página 17, nós temos o Gregório de Matos, tá? Tudo sobre o Greg. Aí eu quero que vocês prestem atenção no tipo de poesia que ele utilizou, tá? Ele sempre teve à frente de lírico amorosa, satírica, teve as religiosas, certo? Então, pensem bem nessa ideia do Gregório de Matos, nessa poesia. Ele não se destacou em alto, ele não se destacou em epopeia, ele não se destacou em nada além da poesia e esse estilo de poesia que vocês estão vendo aí, tá? Caíram algumas questões referentes a isso, com essa relação, tá? De que tipo de poesia que Gregório de Matos utilizou. Então, Gregório de Matos também era conhecido como Boca do Inferno pelas palavras de maldizer que ele proferia, né, contra o governo. E aí ele tinha toda essa... tinha tudo isso, como é que eu posso colocar? Contra ele, né? Por isso é que ele foi sempre muito malquisto. Aqui eu tenho um poeminha dele que se chama Rompe, o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo por ser ousado. Então, ele quer, ao mesmo tempo que ele quer se declarar para sua amada, é um texto lírico, amoroso, né? Ele quer se declarar à sua amada, ele teme por ser ousado, né? Porque como ele usa algumas palavras, como é que eu posso dizer para vocês? Usa de palavras picantes, né? Às vezes, para a época, né? Para nós aqui hoje não é, mas na época ele utilizava, ele poderia ser mal interpretado e que de fato era, tá? Sempre. Tudo que Gregório proferia naquela época, ele era mal interpretado, certo? E ele usa, enquanto Gregório, ó, caiu uma questão também assim, enquanto Padre Antônio Vieira segue a corrente do conceptismo, né, que é os jogos de ideias, o Gregório de Matos ele sai para a linha do cultismo, tá? Para a corrente do cultismo, que são os jogos de palavras, que é jogos de palavras, ok? Então vamos lá. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara? De verde pé, de rama florescente. E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como um anjo sois dos seus altares, foreis
o seu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares, mas vejo que por bela e por galharda, posso que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Bom, aqui nós temos, né, essa figura do anjo em meio a uma relva, né, de flores assim, ao fundo algumas cores representando as flores, que é isso que o poema traz, né, essa contradição de anjo com flor. Eu queria que vocês colocassem ali embaixo o que diz de Gregório de Matos, lá na página 18. Né? Depois do poema, quem foi Gregório de Matos, coloquem como importante ali também, tá? A figurinha dele. E esse tipo de poema aqui é utilizado soneto, que é a forma clássica, né, da época, é o que se usava na época, né? Essa metrificação. Então, ele se destaca nas poesias e a poesia do soneto, né? A forma estética do soneto. Por que ele é um soneto? Olhem, porque ele tem 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então, por esse motivo, ele é chamado de soneto. A figura feminina presente no soneto é vista pelo eu lírico como anjo e flor ao mesmo tempo. Isso é uma afirmação. Essas duas imagens, no contexto do poema, podem ser entendidas como uma contradição. Isso também é uma afirmação. O que elas representariam? O que o anjo e a flor representam? Então a gente tem que pensar assim, ó, o anjo fica onde? Supostamente que nós acreditamos. No céu. A terra, a flor fica aonde? Na terra. Então ele faz essa contradição de céu e terra, espiritual e o terreno, e o material, né? Entre a sensualidade e, e o purismo, né? Da mulher. Então, essas duas formas representam isso tudo, tá? Então, podem colocar o que eu falei agora, né? Com as palavras, nessa questãozinha, tá? Lá na B. O verso. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Apresenta um paradoxo. Qual é ele? O que significa esse paradoxo? A gente entende que o anjo, né, olha só, anjo da guarda. Anjo da guarda é que nos protege, que nos guarda, né? Então ele faz essa ideia do guardar, do anjo proteger, né? E ao mesmo tempo faz a questão da tentação, que ela tenta ele para o pecado carnal, né? Então, por desejo de tê-la. Então, fica esse é o paradoxo que esse verso traz. A questão do anjo, né, do guardar, de proteger, e ao mesmo tempo de ficar tentando ela, né, pelo fato da sensualidade, enfim. Pro, na 1, só para repetir, o anjo representa o céu e a flor o mundo terreno. Aí seria o anjo representa a bondade e a flor representa. O que tu tinha falado? Tentação? A flor representa a sensualidade, o terreno. Ah, tá. Sensualidade. Isso, pode ser. Tá, obrigada. Então, representa corpo e alma, representa espiritualidade, sensualidade. Pureza, acho que falou, o anjo representa o que é puro e a flor a sensualidade. Isso, exatamente.
Pode ser assim também. E ali na 2, o paradoxo é a questão da guarda, até pelo. Quando a gente reza o Santo Anjo, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre, né? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guiai-me sempre para o bom caminho, né? Então, essa do guardar, e a gente pode colocar ali como e comparar, né? Como um paradoxo. Lá na 2, leia o trecho do poema e responda as questões propostas. Um branco muito encolhido, um mulato muito ousado, um branco todo coitado, um canaz todo atrevido. O saber muito abatido, a ignorância e ignorante muito ufano e muito farfante, sem pena ou contradição, milagres do Brasil são. Na estrofe tem um exemplo de poema satírico, né? Ele é irônico ali, certo? De Gregório de Matos. O alvo de suas críticas é Lourenço Ribeiro, padre natural da Bahia, que, segundo consta, escrevia e recitava versos próprios. O motivo do ataque de Gregório deve-se pelo fato de Lourenço haver falado mal de Gregório de Matos. Como se estrutura a crítica feita por Gregório de Matos? Primeiramente, ali ele faz uma crítica social de depreciação racial. Né? Primeiramente, ele já faz isso. Quando ele diz nos versos ali, ó, um branco muito encolhido, um mulato muito ousado. Né? Então, ali ele já faz já tem essa visão de depreciação racial entre branco e o mulato. Né? E com isso, ele para saber identificar bem quem é um e quem é outro, né? Quem é o padre e quem é o Gregório, certo? E quando ele fala, e uma outra crítica muito grande ali que a gente percebe logo de cara é essa questão aqui, ó, de quando ele diz aqui, ó, um canaz. O que significa canaz? Lá está escrito o que é o canaz. É um cachorro grande. Então, ele usa esse termo, né, de cachorro grande para identificar uma pessoa que tem poder. Ele acha que tem o poder, tá? Lá na B. Qual a relação entre o ataque pessoal presente no poema e a crítica à sociedade como um todo? Ali a gente pode falar da sociedade em questão de se corromper, né? De enganar. Então, o Gregório sempre vai falar nesse sentido, essas satíricas, né? Quando se refere a isso, tá? Ele sempre vai buscar essa questão do corromper da política que acontecia sempre ele vai se mostrar dessa forma, tá? Mas o que pode colocar nessa questão? Pode elaborar a partir do que eu falei aqui, tá? A questão de se corromper e a questão de enganar as pessoas através da política.
Lá na questão 3 da página. Lá na questão 3, deixa eu ver a página aqui. 20. Lá da página 20. Tem um poema que cai sempre no Enem, quase sempre que se aborda o barroco, esse poema está presente, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Aqui a gente já percebe muito essa questão da religiosidade na poesia de Gregório de Matos, né? Ali diz assim, ó, é um soneto, como eu falei para vocês, ele utiliza dos sonetos, e diz assim, ó, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos venho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abrandar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, agora tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bom, aqui a gente percebe toda essa questão religiosa. O que ele está querendo dizer nesse poema aqui? Esse poema diz o seguinte, que ele se confessa como pecador, sim, ele se reconhece como um pecador, e que ele se reconhece como um pecador, mas ele pede perdão incessantemente em relação a isso. Ele se arrepende. Só que ao momento que ele se arrepende, ele acha que não é ele quem tem que ir atrás, e sim Deus tem que ir atrás dele. Porque, como ele diz mesmo, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Ele reconhece que ele é o pecador, mas cabe à igreja, cabe ao Senhor ir buscar essa ovelha, e não a ovelha ir buscar Deus, porque ele não vai querer perder a sua ovelha, né, do seu rebanho. Então, não, eu me perdi, então você tem que vir me buscar, e não eu ir buscar a Deus. Ele faz esse questionamento, né? Selecione a opção correta entre as alternativas propostas. Na conversa que estabelece com Deus, o eu lírico se apresenta como um pecador que quer ser perdoado pelos erros cometidos. Então, é o terceiro parênteses ali. Lá na B. No poema, o eu lírico argumenta para convencer o Senhor que ele deve ser perdoado. É uma afirmação, eu quero ser perdoado, fato, tá? Explique como ele desenvolve essa argumentação. Então, na segunda estrofe, ele já começa a desenvolver essa argumentação quando ele trabalha com as oposições de ira, que é a raiva, né? E o abrandamento, culpa, perdão, né? Dos erros que ele cometeu. Então, ali ele já faz essa comparação também com as antíteses ali, né? E aí ali ele já faz já utiliza dos seus argumentos. Então, a partir da segunda estrofe, a partir da segunda estrofe, ele começa os seus argumentos com as antíteses raiva e abrandamento, culpa e perdão. Podem colocar assim.
Professora, pode repetir as antíteses? Raiva, abrandamento, culpa e perdão. Fechou? Então lá. Aqui nós não faremos, depois a gente conversa um pouquinho sobre a questão dos negros nesse momento, né, da literatura. Nós vamos ver por conta dessa história, né, da literatura negra que vem até para o Brasil, tá? Que nós vamos ver lá no romantismo depois, tá? Depois, vamos lá. O que a gente vai ver depois? Agora, lá na página 23. Todos lá na página 23? Todos estão lá? Eu não estou vendo o chatzinho, tá? Porque eu estou com a minha apostila aberta aqui. Aí não consigo ver vocês. Ah, tá. A gente está, então. É que Tá. falamos no chat. A Ana falou no chat. Ó, complete os parágrafos com os conceitos sobre o barroco que se encontram nos boxes, nas caixinhas abaixo, tá? O estilo barroco tem sua origem na crise de valores renascentistas, resultantes das lutas religiosas e da crise econômica surgida como consequência de problemas relacionados à dificuldade do comércio com o Oriente. Na literatura do seiscentismo, é possível perceber que o desenvolvimento de uma visão de mundo que passou a considerar a realidade como um contraste permanente, um estado de tensão e desequilíbrio. O culto do exagero, das formas, passou a ser um dos procedimentos que caracterizou o barroco, estética predominante nesse período. A literatura barroca teve como sua marca uma sobrecarga de figuras de linguagem que tendiam ao exagero, especialmente a metáfora, a antítese, a hipérbole e a alegoria. Conseguiram preencher tudo ali? Pode repetir o início, Pro? É porque eu pensei que tu estava fazendo uma explicação, aí quando eu vi, tu já estava corrigindo. O estilo barroco, renascentista e lutas religiosas. Fechou? Obrigada, Pro. Lá na B. Todos na B. Acompanhem os quadrinhos aí, tá? Os que estão em lacuna. Todo excesso que aflora na arte barroca é resultado do conflito entre o mundano e o celestial, o homem e Deus, antropocentrismo e teocentrismo, o pecado e o perdão, o sagrado e o profano, o material e o espiritual,
que tanto atormentava o homem do século XVII. Sua perspectiva era dualista, ou seja, sempre abordava os problemas com base em uma compreensão de que tudo apresenta uma duplicidade de sentidos. Pegaram tudo? Pode repetir, Pro, eu não consegui pegar. Falou rápido demais. Está no Eu quadrinho não ali peguei embaixo. metade. Só acompanhar o quadrinho. Tem os quadrinhos com as coisas ali, ó. Conflito, celestial, homem, Deus, Eu sei, mas mesmo assim não dá pra. Muito rápido. qual é o contrário de antropocentrismo? É o centrismo, do pecado, do perdão, é o pecado. O sagrado, o profano. Material, espiritual. Lá na C. Ó. Os dois, aqui é sobre o cultismo e o conceptismo. Caiu uma questão falando dessas características do cultismo e do conceptismo. Os dois estilos do barroco literário são o cultismo e o conceptismo. Cultismo, linguagem rebuscada, exagerada e extravagante. Hipérboles. Uso culto da língua. Inversão sintática. Valorização dos detalhes e dos jogos de palavras. Conceptismo. Jogo de raciocínio. De conceitos. Raciocínio lógico, que tem como objetivo o convencimento. Raciocínio lógico, que tem como objetivo o convencimento. Lá na D. O barroco português desenvolveu-se num momento histórico em que havia uma dupla sensação na Europa de depressão e pessimismo, com euforia e contentamento. Essa alternância de sensações se refletia na estética barroca, marcada por ser uma arte dinâmica e exaltada, feita para mobilizar os efeitos, para mobilizar os sentidos, distinta da arte equilibrada do Renascimento. A crise religiosa
e a crise da sucessão da Casa Real Portuguesa influenciaram diretamente a produção da arte barroca naquele país. De um lado, a intelectualidade e os artistas portugueses se recusavam o barroco por entendê-los como uma estética ligada à Espanha, a quem Portugal estava submetido naquele momento, governada por Filipe II, rei espanhol. De outro lado, a influência da Contra-Reforma, que postulava uma política de convencimento dos fiéis, utilizando a arte barroca como meio, tornou-se poderosa entre terras lusitanas. Um dos maiores escritores do barroco em língua portuguesa foi Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, criador de sermões que representavam o barroco conceptista. Conceptista? Ah, tá, achei. Conceptista. Barroco conceptista. Cultista é Gregório de Matos. A última. O barroco chegou ao Brasil em plena era colonial. As grandes obras da arte barroca brasileira têm predominantemente um tema sacro, a arquitetura de igrejas, contendo símbolos e figuras religiosas, esculturas de personagens santos, cenas bíblicas, nas pinturas, representações de anjos incrustadas nas paredes das igrejas. Quanto à literatura barroca do Brasil, é importante destacar a precariedade cultural da sociedade brasileira no século XVII. Mais do que um movimento constituído de escritores produzindo obras alinhadas aos preceitos da estética barroca, houve, na verdade, alguns escritores que, tendo como referência obras estrangeiras, produziram aqui textos com características barrocas. Entre esses escritores, destaca-se Gregório de Matos, que produziu uma poesia de alta qualidade, dividida em 3 conjuntos temáticos: a lírico-amorosa, a religiosa e a satírica. Fechou? Deu? Sim? Então tá. Fechou, então.
Gente, então tá. Depois do meio-dia, então a provinha é liberada, tá? Aí amanhã a gente vai falar sobre o tema que eu vou pedir para vocês escreverem para P1 também. Fechou então? Beijo. Até amanhã na nossa aula de redação. Tá bom, beijo, Pro. Obrigada pela É, aula. igualmente. Tchau. Beijo. Tchau. Quem não respondeu a chamada? Tiago? Mais alguém não respondeu a chamada? Tchau, Tiago. Já botei aqui, tá?